E se eu dissesse que um dos sons mais assustadores já registrados na natureza não é um grito de dor, nem um ataque, nem o anúncio de algo sobrenatural, mas uma estratégia calculada de sobrevivência? Imagine estar sozinho em uma floresta escura, no meio da noite, quando um som rasga o silêncio. Não é um uivo comum, não é o chamado de uma ave. É algo que parece distorcido, quase humano, carregado de tensão, como se a própria mata estivesse reagindo à sua presença. Durante séculos, quem ouviu esse som jurou que algo maligno habitava aquelas sombras. E talvez você também pensasse o mesmo. Mas aqui está o que quase ninguém percebe. O que soa como caos pode ser, na verdade, organização. O que parece fúria pode esconder cálculo. E o que foi chamado de diabólico talvez revele mais sobre o medo humano do que sobre o animal que o produz. Existe uma criatura que carrega no próprio nome a marca desse equívoco. Um pequeno marsupial que vive isolado em uma ilha ao sul da Austrália, cuja fama nasceu do eco de seus gritos noturnos. Colonizadores ouviram aqueles sons e criaram uma narrativa que atravessou séculos. Mas narrativas nem sempre são explicações. Antes de continuarmos, se você sente que existe algo fascinante em desmontar o que parece óbvio, inscreva-se no canal. Aqui nós não aceitamos a superfície das coisas, nós atravessamos camadas, e este é apenas o começo. O que você vai descobrir hoje envolve hierarquia, blefe, códigos invisíveis e um repertório vocal que poucos animais terrestres possuem. Envolve disputas que raramente terminam em combate físico. Envolve sinais que carregam identidade individual. Algo que, até pouco tempo atrás, muitos acreditavam ser exclusivo de espécies consideradas mais complexas. Mas há um detalhe ainda mais intrigante. Estudos mostram que esse animal não emite apenas um grito. Ele possui múltiplas variações sonoras. Algumas funcionam como aviso, outras como desafio. Algumas antecedem conflitos, outras os evitam. E tudo isso acontece em questão de segundos, em meio à escuridão, enquanto o ouvido humano só percebe ameaça. Se esse tipo de investigação faz você enxergar o mundo com outros olhos, deixe seu like. Isso ajuda o algoritmo a levar esse tipo de conteúdo para mais pessoas que também querem entender o que se esconde por trás das aparências. Porque quanto mais ampliamos essa comunidade, mais conseguimos iluminar temas que normalmente permanecem distantes do olhar comum. O que está em jogo aqui não é apenas um som estranho. É a forma como interpretamos o desconhecido. É a tendência humana de transformar ruído em mito, de transformar comportamento biológico em lenda. E se aquilo que chamamos de infernal for apenas a natureza funcionando exatamente como deveria? Compartilhe este vídeo com alguém que acredita que já ouviu tudo o que a natureza tem a oferecer. Talvez essa pessoa esteja prestes a perceber que nunca ouviu de verdade. Porque nos próximos minutos, nós vamos atravessar essa camada de medo, desmontar uma narrativa histórica e revelar o que realmente está acontecendo quando aquele grito ecoa pela floresta. E a pergunta que permanece é: quando o som parece vir do inferno, o que exatamente estamos ouvindo? Quando aquele grito ecoa pela floresta úmida da Tasmânia, ele não surge isolado. Ele reverbera entre troncos retorcidos, ricocheteia nas pedras, se mistura ao vento frio da madrugada. Não é um som limpo. Ele começa como um rosnado baixo, quase vibrando no peito do animal, e então sobe abruptamente, rasgando o ar com uma intensidade que parece grande demais para o corpo que o produz. Se você estivesse ali, a poucos metros, talvez sentisse o impulso instintivo de recuar, antes mesmo de entender o que está acontecendo. E então você vê, entre sombras e galhos, um corpo compacto, musculoso, de pelagem escura e olhos atentos. O diabo da Tasmânia não é grande, não tem a imponência de um predador de topo, não tem presas longas nem velocidade extraordinária. Ele pesa pouco mais de 10 quilos. Ainda assim, quando abre a boca e emite aquele som, o ambiente inteiro parece reagir. Mas ele raramente está sozinho quando grita assim. A cena mais comum acontece ao redor de uma carcaça. Pode ser um canguru atropelado, um animal morto naturalmente, ou restos deixados por outro predador. O cheiro da carne atrai vários indivíduos, e é nesse momento que o espetáculo começa. Antes que qualquer dente toque o alimento, há um ritual. Cabeças se erguem, mandíbulas se escancaram em um ângulo quase exagerado. Dentes ficam expostos em uma expressão que, para nós, lembra fúria. E os sons começam. Rosnados graves, estalos secos, guinchos agudos. Às vezes um espirro abrupto interrompe a sequência. Um som curto, quase estranho, que precede uma aproximação mais ousada. O que parece descontrole é, na verdade, uma coreografia altamente estruturada. E aqui está o primeiro detalhe que muda tudo.
Na maioria das vezes, não há luta real. Os diabos da Tasmânia poderiam se ferir gravemente se partissem direto para o confronto físico. Mandíbulas fortes, mordidas capazes de esmagar ossos, risco constante de infecções. Em um ambiente onde cada indivíduo depende da própria integridade para sobreviver, qualquer ferimento pode ser fatal. Então, em vez de atacar, eles encenam. O grito não é um anúncio de agressão inevitável. É um aviso, é um teste, é uma medição de força sem contato direto. Cada vocalização carrega informação, cada postura comunica intenção. É como se o ar ao redor da carcaça se transformasse em um campo invisível de negociação. E quanto mais você observa, mais percebe que aquilo não é apenas barulho. É hierarquia sendo estabelecida em tempo real. Indivíduos dominantes vocalizam com mais intensidade, mantêm a postura por mais tempo, avançam alguns centímetros além do limite que os outros toleram. Os subordinados respondem com sons diferentes, recuam ligeiramente, desviam o olhar. Em poucos minutos, a ordem está definida. O acesso ao alimento acontece de forma escalonada. O que parecia um cenário de massacre se revela um sistema de contenção de danos. Mas existe algo ainda mais intrigante. Pesquisas recentes indicam que esses sons não são genéricos. Eles podem carregar assinatura individual. Isso significa que no meio daquele tumulto sonoro, cada diabo da Tasmânia pode reconhecer exatamente quem está vocalizando. Não é apenas um rival, é aquele rival específico, aquele indivíduo com histórico conhecido, aquele que já disputou território antes, aquele que já venceu ou perdeu em encontros anteriores. O grito, então, deixa de ser apenas uma expressão emocional. Ele se torna um código, e o código altera o comportamento coletivo. Se um indivíduo dominante conhecido se aproxima, a reação do grupo muda antes mesmo de qualquer contato físico. O som por si só reorganiza o espaço. Agora imagine isso acontecendo no escuro. Imagine colonizadores europeus, séculos atrás, atravessando florestas desconhecidas, ouvindo ecos distorcidos desses duelos vocais sem qualquer contexto biológico, sem saber que estavam presenciando um sofisticado mecanismo de regulação social, sem entender que aquele inferno sonoro era, na verdade, um sistema evolutivo de prevenção de conflito. O nome ficou. A lenda também. Mas há mais uma camada que complica ainda mais essa história. Durante a época de reprodução, os machos intensificam esses confrontos vocais, não apenas por alimento, mas por acesso às fêmeas. O som se torna ainda mais carregado, mais frequente, mais insistente. Não é só disputa, é seleção sexual acontecendo em tempo real. Aquele que sustenta a vocalização, que mantém a postura, que intimida com eficiência sem se ferir, aumenta suas chances de reprodução. O que soa como caos é, na verdade, um filtro biológico. E aqui surge uma pergunta incômoda. Se um animal que pesa pouco mais de 10 quilos pode desenvolver um sistema tão complexo de comunicação, quantas outras interpretações equivocadas ainda sustentamos sobre comportamentos que nos parecem primitivos? Talvez o erro nunca tenha sido o som. Talvez o erro esteja na lente com que ouvimos, porque quanto mais nos aprofundamos, mais percebemos que aquele grito noturno não é um sinal de desordem. É um instrumento de equilíbrio, um mecanismo que mantém indivíduos vivos, evita ferimentos desnecessários e organiza disputas de maneira surpreendentemente eficiente. E isso ainda não toca na parte mais inesperada dessa história. Existe um elemento biológico e histórico que conecta esses gritos a algo muito maior do que uma simples disputa por carcaça. Algo que envolve adaptação extrema, isolamento geográfico e uma pressão evolutiva silenciosa que moldou não apenas o som, mas o próprio destino da espécie. Se você estivesse ali, ouvindo novamente aquele eco atravessando a floresta, sabendo agora que ele carrega identidade, hierarquia e estratégia, você ainda o chamaria de demoníaco? Ou começaria a perceber que talvez esteja diante de um dos sistemas sociais mais subestimados da natureza? Porque o que vamos atravessar a seguir não é apenas a explicação de um som. É a compreensão de como um animal transformou ameaça em linguagem e como essa linguagem pode revelar algo ainda mais profundo sobre sobrevivência, isolamento e o preço de existir em um mundo que escuta antes de entender. O som que outrora parecia apenas uma expressão selvagem, um ruído sem explicação, começa agora a revelar uma lógica interna. Uma espécie de arquitetura comportamental que mobiliza não só músculos e gargantas, mas uma complexa rede de interações ecológicas que sustentam aquele território silencioso e aparentemente aleatório.
À medida que a noite avança na ilha da Tasmânia, aquele padrão de vocalizações, que antes soava como caos, se encaixa como uma engrenagem invisível em um sistema maior de sobrevivência, um código que organiza a vida de indivíduos solitários e transformou esse marsupial em um elemento-chave do ecossistema austríaco. Embora a aparência robusta e agressiva tenha inspirado lendas e nomes como Diabo, tal designação superficial nunca captou a rede de forças que realmente estruturam o comportamento dessa espécie e sua importância silenciosa na dinâmica interna das cadeias alimentares e na estabilidade dos territórios onde vive. Agora, com a perspectiva de que cada som carrega significado, cada encontro à volta de uma carcaça se torna visível como uma negociação estratégica, um mecanismo de preservação de energia e integridade física, uma forma de evitar conflitos diretos, em prol de uma coexistência temporária e ordenada sob regras implícitas. Esse padrão, embora invisível para a maioria, é fundamental para entender como espécies aparentemente simples mantêm o equilíbrio entre competição e cooperação, entre conflito e sobrevivência. A complexidade não está apenas no grito estridente, mas no que esse grito representa em termos de engenharia comportamental, aplicada a um ambiente onde recursos são escassos, pressões ecológicas são intensas e cada decisão pode significar vida ou morte. Ao olhar mais de perto, você percebe que esse repertório de sons, que pode incluir mais de uma dezena de variações, não é simplesmente barulho. Ele é um sistema de comunicação sofisticado que permite que os indivíduos expressem intenções, identidades e até estados emocionais, influenciando diretamente como os outros respondem em frações de segundo. Isso demonstra que, mesmo em organismos que não possuem relacionamento social prolongado, existe um tipo de ordem invisível que organiza o comportamento coletivo em momentos críticos de interação. Essa dinâmica, revelada aos poucos, nos convida a o reconsiderar como interpretamos fenômenos naturais. Aquilo que parecia aleatório ou irracional, muitas vezes é uma expressão de forças estruturadas e adaptativas, que operam em níveis diferentes da percepção humana cotidiana. E ao ampliar ainda mais o contexto, percebemos que o destino desse marsupial não é apenas moldado por suas vocalizações ou seus encontros noturnos ao redor de carcaças, mas por sistemas mais amplos, como mudanças climáticas, doenças emergentes e pressões antropogênicas que agora influenciam silenciosamente sua população e, por extensão, todo o equilíbrio ecológico da região. Essa espécie, que um dia ocupou grandes áreas do continente australiano e hoje se encontra endêmica da Tasmânia, tem seu papel profundamente entrelaçado com fatores que vão desde a estrutura genética até a disseminação de uma doença tumoral transmissível, que alterou radicalmente suas interações sociais e seu impacto ecológico, mostrando que estruturas invisíveis podem determinar trajetórias inteiras de espécies e ecossistemas. E é nesse ponto que aquilo que parecia apenas um som perturbador se transforma em um símbolo de redes interconectadas que regem a vida em escala global, desafiando nossa compreensão superficial do que realmente significa existir, comunicar e competir na natureza. Ao observarmos como uma vocalização aparentemente caótica faz parte de um sistema maior de organização e adaptação, começamos a perceber que fenômenos como esse não são exceções isoladas, mas reflexos de forças estruturais profundas que moldam não apenas comportamentos individuais, mas padrões ecológicos, evolutivos e até históricos. Através dessa lente, a vida se revela não como um conjunto de eventos aleatórios, mas como uma matriz de relações estratégicas, onde até o som mais estranho desempenha um papel funcional, conectando indivíduos a ambientes, populações a ecossistemas, e, de certa forma, mostrando que cada componente, por menor que pareça, é essencial para a estabilidade e transformação contínua do mundo natural. Ao refletir sobre isso, nos perguntamos: será que as engrenagens ocultas que sustentam esse comportamento comunicativo também operam em outras esferas da vida, influenciando sem que percebamos decisões, padrões e eventos que moldam nossa própria realidade cotidiana? Se você chegou até aqui, é porque em algum momento desse percurso algo mudou dentro de você. Talvez aquele som que parecia saído de um pesadelo agora soe diferente na sua mente. Talvez você tenha percebido que, por trás do que chamamos de estranho, existe uma lógica silenciosa, uma organização invisível, uma engenharia natural que opera muito além da nossa primeira impressão. E é exatamente por isso que este espaço existe. Cada vídeo aqui é um convite para atravessar essa camada superficial da realidade e enxergar o que normalmente passa despercebido. Sons que pareciam ameaças se revelam estratégias. Comportamentos que pareciam caos mostram uma dinâmica interna sofisticada.
Estruturas invisíveis começam a ganhar forma quando olhamos com atenção. Se essa forma de enxergar o mundo fez sentido para você, se ampliou sua percepção ou despertou aquela sensação rara de descoberta genuína, então se inscreva no canal. Essa é a maneira mais direta de continuar caminhando junto nessa exploração de sistemas complexos, forças estruturais e fenômenos que moldam silenciosamente o mundo ao nosso redor. Se este vídeo provocou reflexão, se ele fez você questionar a própria interpretação sobre o que é assustador ou desconhecido, deixe seu like. É um gesto simples, mas carrega significado. Ele sinaliza que vale a pena continuar investindo tempo, pesquisa e cuidado para revelar essas camadas ocultas da realidade. Essas engrenagens que operam longe da percepção cotidiana, mas que influenciam profundamente a forma como a vida se organiza. E eu gostaria que você deixasse um comentário com uma frase curta, algo que represente o que você sentiu ao perceber que aquele som não era caos, mas estratégia. Talvez algo como: nada é o que parece, ou o invisível organiza o mundo. Uma frase que traduza essa mudança de perspectiva, esse momento em que o medo deu lugar à compreensão, não como obrigação, mas como um registro simbólico de que você atravessou essa fronteira invisível e voltou enxergando diferente. Se você conhece alguém que ainda interpreta o desconhecido apenas pela superfície, compartilhe este vídeo. Às vezes, tudo o que precisamos é de uma nova lente para perceber que aquilo que parecia ameaça é, na verdade, parte de um sistema maior, estruturado e essencial para o equilíbrio do mundo. E antes de encerrar, eu recomendo que você assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela. Ele aprofunda ainda mais essa jornada por realidades que raramente são exploradas com calma e profundidade, expandindo essa mesma sensação de descoberta que você experimentou agora. Obrigado por ter ficado até o final. Obrigado por escolher olhar com mais atenção. Continue curioso, continue questionando e, acima de tudo, continue disposto a enxergar além do óbvio. O mundo é muito mais organizado, complexo e surpreendente do que parece à primeira vista. E você agora faz parte dessa busca por compreender o que realmente sustenta o que chamamos de realidade.